Olá pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho com essas três perguntas. Vamos ver o seguinte: o Ronaldo perguntou pra gente qual seria a taxa ideal ou preço ideal para comprar o Tesouro IPCA com juros? 6%. Tá? No Tesouro IPCA com juros, a taxa ideal é 6%. Em períodos que a inflação está correndo bastante alta, como por exemplo o primeiro semestre desse ano, não havia tanto problema em comprar o título a 5,7, 5,5, 5,6. Por quê? Porque em seguidinha a inflação estava batendo ali, foi 1,6 em março. A inflação estava batendo rápido e fazendo o VNA acelerar muito rápido, chegando aí muito próximo dos R$ 4.000. Depois, em julho, agosto, aí ela baixou um pouquinho, mas não tem tanto problema. Em questão de um ou dois cupons, provavelmente você vai chegar com o VNA no preço que você pagou. Mas o número ideal é 6%, tá? No prefixado com juros, 6 ou mais. No prefixado com juros é 10% ou mais. Muito bem. Poderia explicar o impacto da taxa B3 nos títulos IPCA com juros? Olha, o problema é que a taxa B3 incide sobre o patrimônio calculado dia a dia, 0,20% ao ano, trazidos a um dia, transformados em um dia e computado ali no final do dia o saldo que você tem. Então, assim, no Tesouro, a gente pode fazer uma aproximação para calcular. Por semestre é 0,10%, 0,1%, isso é cobrado ao semestre. E nos tesouros que pagam juros, toda vez que o título paga juro, a taxa B3 é descontada desse título. A taxa B3 correspondente a esse título é cobrada, tá? Então esse descontinho a mais, que parece que o imposto de renda foi um pouco maior, não é. É a taxa B3. Tanto que você confere lá depois, no total da taxa B3, esse valor sai do total. Se você tem uma carteira diversificada, com vários títulos, você vai ver que saiu o preço, o valor correspondente à taxa B3 dos títulos que acabaram de pagar os juros. Por exemplo, agora, em 15 de agosto, isso aconteceu com os meus tesouros IPCAs de ano par que pagam juros. Então é assim. E o impacto a gente pode, de maneira bem simplificada, descontar da taxa que a gente recebe no título para ter aí a noção de quanto que a gente vai ter de gasto aí com essa taxa, né? E aqui a pergunta que eu acho que eu vou colocar um pouco mais de tempo. O pré-29 seria uma boa opção para fazer marcação a mercado? Eu acho que sim. Eu acho que sim, com toda certeza. Por dois motivos. É um prefixado de prazo longo e ele tem bastante espaço para. Não só porque a taxa dele está alta ainda, mas ele tem bastante espaço dentro do valor para chegar nos R$ 1.000. Porque, por exemplo, fazer marcação a mercado com um título que está prefixado, que está batendo em R$ 900, não faz muito sentido, né? Porque ele vai de 900 para 1.000, exceto o, IPC, o prefixado com juros. O prefixado com juros passa de 1.000 em alguns momentos, quando a taxa dele cai demais. Então, eu estou falando assim no prefixado de vencimento único, né? Sem pagamento de juros. Então vamos dar uma olhada aqui nas taxas e preços no dia 13 de setembro, que para o pré-29 está em 11,79, 496,96. Então eu vou colocar esses dados na calculadora do Tesouro Direto para fazer algumas estimativas para a gente ver se é uma marcação a mercado que vale a pena. Então, pessoal, vamos fazer. Aqui são os dados do pré-29. E só mais um detalhe. Por que não o IPCA 45? O IPCA 45 traz um retorno maior na marcação a mercado? Traz, muito maior, é um título que oscila muito mais. Só que o problema é o seguinte: para você realizar o ganho de marcação a mercado, você tem que vender o título. E aí, vamos dizer que você tenha comprado aí o IPCA 45 a 6% em julho. Poxa, você tem aí 6% acima da inflação garantidos até 2045. Pessoal, isso assim
é em raros momentos que você consegue isso no mercado financeiro, né? E aí você vai vender quando, sei lá, a taxa caiu para 4, sabe? Na minha cabeça não faz muito sentido vender um tesouro IPCA com um ganho acima da inflação tão alto assim. Agora, um pré-fixado é diferente, porque o pré-fixado ele oscila mais. Então, ele vai oscilar antes, né, dos tesouros IPCAs. Claro que a duration do 45 vai oscilar mais. Mas é como eu falei, no Tesouro IPCA você está garantindo uma taxa acima da inflação muito boa. Então eu não vejo por que vender, certo? Eu continuo com a mesma opinião. Mas o prefixado, eu já acho que é por excelência o título para fazer marcação a mercado, mesmo que seja um pouco menor que a do IPCA 45. Porque quando eu abrir mão, né, vender o título e ganhar da marcação a mercado, eu não estou perdendo grande coisa, eu não estou perdendo uma garantia acima da inflação. Porque mesmo que a minha taxa seja excelente no prefixado, seja, sei lá, mais de 13%, nada me garante que a inflação ano que vem não possa ser 13%, ou no outro ano, ou no outro, ou no outro, até 2029. Então, na verdade, eu não sei, eu só tenho a taxa na mão. E se a taxa, sei lá, cai de 13 para 7, eu acho que vale muito a pena realizar esse ganho. No Tesouro IPCA, não. No Tesouro IPCA, mesmo que a taxa vá para IPCA mais 7, mais 8, mais 9, não importa. O VNA está acompanhando a inflação, seja ela o número que for no futuro. Bom, então, fecha parênteses. Agora, voltando aqui. Vamos colocar quanto tempo, pessoal? Vamos colocar 6 meses para ter uma ideia aí de quanto que a gente ganha. Então, 13 de março aí de 2023, tá? Vamos ver, mantendo a taxa, quanto que eu ganho? Eu devo ganhar anualmente essa taxa menos o imposto de renda, né? Então, vamos ver quanto que vai dar. Devo ganhar aproximadamente uns 10%. Aqui ele não dá mais ao ano, ele dá ao ano só a bruta. Vamos ver, aqui ele dá o que eu ganhei, o que eu ganhei na operação, né? Então eu teria que fazer uma operação de um ano. Vou fazer de um ano então só para ficar bem paralelo. Embora em um ano possa acontecer muita coisa. Agora sim, 9,5. Tá aí, agora sim tá melhor. Então isso é o que acontece sem ganho de marcação a mercado. Você vai ter aí os 11,79. Claro, aqui o imposto de renda é 20%, né? Vamos ver. Deu até um pouquinho mais, ó. Então é por isso que a taxa cai tanto, a taxa líquida cai tanto. Bom, vamos colocar uma queda para 11%. Veja, não é muito, hein? 11,79 para 11% em um ano. Quanto que era? 11,79, já passou para 13. Vamos colocar 10%. Até aqui eu acho razoável. Olha aí, pessoal, a gente já vai para 17,7%. Está ganhando bastante acima dos 11,79 contratados. 11,79 brutos, né? 21 brutos, quase dobrou. E aqui 17. A taxa caindo o quê? De 11,7 para 10 em um ano. É ganho de marcação? Não é. É um baita ganho. E agora eu já começo a considerar um pouco otimista demais. 9 pode acontecer? Pode acontecer. 9%. Olha aí, ó, já dobra de maneira líquida. Acho que vamos parar por aqui porque pode ficar muito otimista demais. Vamos só dar uma olhadinha como é que ficaria o prejuízo de marcação a mercado dessa taxa subindo em um ano para 12%. Olha aí, ó, mesmo assim você vai estar ganhando 8,6%. Não é ruim. E subindo para 13%. Vai para 4,4%. O que já, para os números de hoje, já é um pouco ruim. Mas pode estar ali perdendo por muito pouco para a inflação. Pode estar perdendo, pode ser que a inflação seja 5,5% ano que vem. Não sabemos. Por um risco aí, um risco médio, né? Voltar para os 13% em um ano. A gente tem que ver o cenário ano que vem como é que vai ser.
Mas em termos de ganho de marcação a mercado, eu acho muito bom, porque você vai estar relativamente seguro, né? Partindo de 11,7 para 13, você ainda vai ganhar 4%, e se cair de 11,7 para 9, você ganha 22% em um ano. Para arriscar aí uma parcela pequena da sua carteira, eu não vejo maiores problemas, tá? Mas isso vai para o apetite de risco de cada investidor. Se você não gosta, não quer fazer esse tipo de operação, não tem por que fazer. Pode continuar simplesmente comprando o Tesouro IPCA 26, 32 ou 35. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.